Vamos lá, meu aluno, você do primeiro ano do ensino médio da Mediação Tecnológica Rondônia, se ligue aí para mais uma aula de Química. A aula de hoje é a aula de número 24. E aqui o professor Almeida levando para vocês, olha, conteúdo inédito, né? Porque vocês aprenderam sobre a tabela periódica e agora nós vamos falar sobre a formação dos compostos iônicos através da ligação iônica. Vamos lá então, olha só. Na aula 24, sobre ligação química iônica, nós vamos abordar sobre estabilidade e regra do octeto, ligação iônica e representação das substâncias iônicas. Lógico, quando a ligação acontece, vai surgir os compostos que são formados e esses compostos representam exatamente as substâncias iônicas. Sendo assim, todas as ligações químicas que acontecem é para que aqueles átomos ou elementos dos elementos químicos que eles não adquiriram ou que não tinham estabilidade, meu aluno, isto é, com exceção dos gases nobres, que tem 8 elétrons na última camada, o hélio tem 2, então estão estáveis. Todos os outros elementos químicos da tabela periódica, eles não estão estáveis. E para se estabilizar, então, eles precisam, alguns, doar elétrons na última camada, porque o da penúltima fica com 8. Ou ganhar elétrons para completar os 8 elétrons e ficarem iguais aos gases nobres. Portanto, o objetivo das ligações químicas é estabilizar os átomos dos elementos químicos, sejam doando ou recebendo elétrons, ou até compartilhando elétrons entre si, de forma que, em geral, eles apresentem a estrutura na última camada, na camada de valência, iguais aos gases nobres. Por isso que eu digo a você, veja só a estabilidade e a regra do octeto. Vamos lá, ó. Então, sobre os átomos dos elementos químicos, que eles buscam, ou seja, estabilidade é manter o octeto na sua camada de valência. Portanto, aqueles que não têm estabilidade, como os gases nobres, eles buscam estabilidade. E o que é, no caso, buscar estabilidade? É a tendência que os átomos têm de ganhar, perder ou compartilhar elétrons até atingirem a distribuição do gás nobre mais próximo. E essa característica é dada pela regra do octeto. A teoria do octeto é baseada na estabilidade dos gases nobres e foi criada por Gilbert Lewis, que surgiu a partir da observação de algumas características, como, por exemplo, a estabilidade desses elementos preenchidos por 8 elétrons na sua última camada, ou na camada de valência. Então, foi a partir dessa teoria que ele observou que aí passou-se, então, a trabalhar cumprindo a regra do octeto. E nós sabemos que entre todos os elementos que existem na natureza, apenas os gases nobres podem ser encontrados livres na forma de átomo isolado, sem depender de ter que se ligar a outros átomos, nem átomos do mesmo elemento químico e nem átomos de elementos químicos diferentes.
Por isso que eles são o quê? Eles são nobres. E assim, os gases nobres são os únicos elementos que possuem 8 elétrons na última camada. Com exceção do hélio, por quê? Porque o hélio, ele tem número atômico 2. E se ele tem 2, é o número de elétrons que corresponde à camada K. Ou seja, a primeira camada eletrônica, o primeiro nível. Então, só para você observar, o hélio, ele tem número atômico 2. Portanto, olha aí, ele está com a camada K completa. No caso do neônio, que tem número atômico 10, olha a distribuição eletrônica, 2 e 8. Olha aqui, 8 elétrons na última camada. O argônio tem número atômico 18. E quando faz a distribuição eletrônica, fica também com 8 na camada de valência. O criptônio, 36. Então, 8 elétrons na camada de valência. Xenônio, 54. Quando faz a distribuição, também com 8. E o radônio, 86. Então, olha só. Isso é o que nós chamamos a regra do octeto. Então, com relação aos gases nobres, eu sempre enfatizo que falar de gás é que esses elementos químicos da natureza, na temperatura ambiente, ele já está na fase gasosa, por isso que eles são gás. Professor, e por que eles são chamados de nobre? Sempre repetindo, nobres porque conforme eles não precisam se ligar com átomos de outros elementos químicos para adquirir sua estabilidade eletrônica. Porque na última camada, na camada de valência, eles estão completos, todos eles com 8, e aí estabeleceu a regra do octeto para os demais elementos químicos passarem a constituir 8 na última camada. Então, os átomos, no caso dos metais, que tem 1, 2 na última camada, quando ele doar, a penúltima camada, que tem 8, vai ser a camada de valência. Lembrando que ele se transforma em quê? No íon positivo, no cátion. E aqueles que ganham, ou seja, 5 tem 5, 6 e 7 elétrons na última camada, ele quer completar o octeto, então ele vai ganhar elétrons, se tornando um ânion, um íon negativo. Com o quê? Com a sua última camada composta de 8 elétrons. Valeu aí? Então, eu estou só relembrando para, à medida que os compostos vão se formando, aí você vai entender o porquê daquela ligação. Tudo bem? E aí? A estabilidade dos gases nobres deve-se ao fato de que ele possui a última camada completa, isto é, 8 elétrons na sua última camada. Ok? Então, o número máximo de elétrons que essa camada pode compreender enquanto ela é considerada a última. Sendo assim, olha o argônio, né? Então, o argônio, ele é o elemento químico que é considerado gás nobre. Por quê? Porque ele tem 8 elétrons na última camada, não precisa se ligar com outros átomos e na temperatura ambiente ele já se encontra na fase gasosa. Portanto, o número atômico dele sendo 18, quer dizer, ele tem 18 elétrons que distribuídos se tornam 2 na camada K, 8 na camada L e 8 na camada M como sendo a sua última camada. Por isso ele pertence à regra do octeto. Os átomos dos demais elementos químicos, meu aluno, para que fiquem estabilizados, eles devem adquirir, através de quem? Das ligações químicas, eletrosferas iguais às dos gases nobres. Então, as ligações químicas têm como objetivo fazer com que
a última camada da eletrosfera dos átomos se iguale aos gases nobres. E aí, sobre as ligações químicas, existem 3 tipos de ligações que os átomos fazem para adquirir a configuração de gás nobre. E aí, a primeira dela é o que nós vamos chamar de ligação iônica, porque vai envolver os íons cátions, que são aqueles íons positivos, e vai envolver os ânions, que são íons negativos. O segundo tipo de ligação é a ligação covalente. E você, por entender o que significa camada de valência, quando se fala covalente, é que vai haver compartilhamento entre os elétrons da camada de valência de 2 ou mais átomos, para que assim eles garantam e possam atingir a estabilidade. Ainda nós temos o chamado ligação metálica. Mas lembrando que na aula de hoje nós vamos abordar exclusivamente sobre ligação iônica. Então era interessante você conhecer sobre a regra do octeto, conhecer a configuração eletrônica dos gases nobres, e aí os demais átomos dos elementos químicos, você mostrar por que, ou você aprendeu, precisa que existam ligações entre elétrons nesses átomos, tá certo? Portanto, como ocorre uma ligação iônica? Como ocorre uma ligação iônica? A ligação iônica é uma ligação que ocorre por meio da atração eletrostática entre íons de cargas opostas, isto é, positivas e negativas, em um retículo cristalino. Sendo assim, esses íons eles formam-se pela transferência, havendo perda e ganho de elétrons dos átomos de um dos elementos químicos para os átomos de outro elemento químico. Logo, nós vimos que quando se trata de metal, aqueles que têm 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, o que acontece? Eles têm tendência de perder os elétrons para que a sua penúltima camada passe a ser a última e ele fique parecido com os gases nobres. Então é desse jeito. Os metais eles têm tendência de transferir elétrons. Em compensação, aqueles não metais lá da tabela periódica, como eles têm 5, 6, 7 elétrons na última camada, eles têm tendência de ganhar elétrons. E essa transferência caracteriza o que nós chamamos de ligação iônica. E sendo assim, aquele átomo que perde elétrons, no caso, se tornando um íon cátion, ele apresenta carga positiva. Por que positiva? Porque se ele doa elétrons que são cargas negativas, os prótons eles não doam. Então mantém-se a carga positiva maior do que negativa. Portanto, é aqui que nós chamamos de íon cátion. Já o ânion é aquele que ganha elétron para completar seu octeto. Como elétrons são partículas negativas, então sabemos que o ânion ele apresenta carga negativa. E na ligação iônica, o composto que se forma é o composto iônico. Beleza? Sobre a camada de valência, sempre estamos lembrando para você aí da sala de aula, meu aluno, que a última camada, quando faz a distribuição eletrônica, é a camada de valência, ou seja, é aquela mais externa que um átomo pode apresentar, ou seja, a camada mais distante do núcleo de um átomo. E aí? Quanto maior, olha lá, quanto mais negativo, mais carga negativa ele tiver, digamos, ele tem tendência de ganhar elétrons, tá certo?
E na eletronegatividade, que é a tendência de um átomo de ganhar elétrons dos outros, então, quando existem ligações químicas, o flúor é o elemento que tem maior eletronegatividade, maior atração por atrair elétrons através da atração eletrostática. O menor de todos é o hidrogênio, lógico, né? E, só para você gravar, olha aqui, ó. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Para você conseguir entender essa sequência na ordem decrescente de eletronegatividade, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Tá joia? É apenas para a gente relembrar aquela propriedade da tabela periódica que nós vimos sobre eletronegatividade, que cresce da esquerda para a direita nos períodos e de baixo para cima nos grupos ou família. Tá bom? Continuando, meu caro aluno, vamos agora partir para alguns exemplos. Bora ver algumas representações de ligações iônicas. Olha lá. Então, o sódio, ele tem número atômico 11, quer dizer, tem 11 elétrons. E ele, quando faz a distribuição eletrônica, ele fica com um elétron na última camada. E já o cloro, número atômico 17, ele tem 7 elétrons na última camada. Portanto, lógico, o cloro é mais eletronegativo do que o sódio. Então, o cloro, ele vai ganhar elétron do sódio. Exatamente, olha. Quando o sódio, ele perde um elétron para o cloro, a última camada dele passa a ser 8. Enquanto que, olha aí, o cloro, ganhando um elétron do sódio, passa a ficar com 8. À medida que aconteceu a transferência de um elétron do sódio para o cloro, o sódio passa a ser o íon cátion e o cloro passa a ser o íon ânion, que na condição de íon nós chamamos de, não de cloro, chamamos de cloreto, quando ele é o íon. O sódio continua sódio mais. E aí o composto passa a ser formado. Lembrando que, conforme eu já falei, de que os íons dos metais são possíveis quando um átomo perde um elétron, 2 ou 3, para se transformar em íon de carga mais 1, mais 2 ou mais 3, que são exatamente os cátions, né? Com relação aos elementos químicos, os ametais, sabemos que os íons dos ametais, por terem facilidade de ganhar elétrons, são formados geralmente por átomos do grupo 17, que é a família 7A, 16, que é a 6A, 15, 5A. E eles tendem a receber, quando é 17, tem 7 elétrons numa camada, ganha um elétron. 16, ganha 2 elétrons. 15, ganha 3 elétrons. Adquirindo, portanto, carga menos 1, menos 2, menos 3, ou seja, eles se tornam em íons que nós chamamos de ânions. Então, quem perde, se fica carga positiva, que são os cátions. E quem ganha, fica carga negativas, que são os ânions. No geral, nós podemos entender que um composto iônico ele se forma de que maneira? Através da ligação que ocorre entre o metal e a metal, porque o metal ele doa elétrons para o metal se tornando depois positivo e o ametal negativo, ou seja, em forma de ânions. Meu aluno, que tal aí agora? Tranquilo? Será que é com essa abordagem teórica que eu fiz, agora vai dar para entender quando vai e como vai ocorrer a formação dos compostos iônicos? Olha lá, temos mais exemplo pela frente. Sendo assim, olha aí o que eu falei. O A
digamos que pertence ao metal, doou elétrons, se transforma no cátion positivo. E o ametal, que ganhou elétrons, se transforma no ânion negativo, cuja fórmula é AXBY. Imagina você, meu caro aluno, olha, A, B. O A positivo, ok? X, o B negativo, Y. Vamos pensar dessa forma. Na hora que vai formar o composto, o Y vem para baixo do A e o X para baixo do B. Isto significa dizer que o Y indica quantos átomos do elemento químico A doaram X elétrons. E o X indica quantos átomos de B ganharam a quantidade Y de elétrons. À medida que a gente vai falando, eu vou relembrando para que você possa entender por que ocorre a formação do X, ou do AX, e do BY, caracterizando um composto iônico. O outro exemplo, agora, vamos pensar na ligação entre o sódio e o cloro. Olha aí, aqui nós vimos no geral, e aqui só para relembrar. O sódio com um elétron, ele perde, na última camada, ele perde esse elétron. Por isso ele se torna Na+. Em compensação, o cloro, que tem 7 elétrons na última camada, ele ganha. E quando ele ganha, ele se torna um ânion. E aí vai formar o composto iônico NaCl. Com relação ao composto que vai acontecer através da ligação entre o elemento químico rubídio e o selênio, o rubídio tem número atômico 37, um elétron na última camada, e o selênio, 6 elétrons na última camada. O que acontece? O rubídio perde um elétron, se tornando o cátion Rb+. Agora, o selênio ele precisa ganhar 2 elétrons para ficar com 8. E aí, olha só, o ânion Se2-. Na formação do composto, olha aí, ó, é como se dissesse, o 2 vem para baixo do rubídio. E o rubídio, que é só 1, é como se você tivesse isso aqui. Tá legal? Então, sempre a carga do ânion é a quantidade de átomos do cátion. E a carga do cátion é a quantidade de átomos do ânion na formação do composto. Se temos, por exemplo, alumínio e enxofre. O alumínio e enxofre, olha só, o alumínio tem 3 elétrons na última camada, o enxofre 6. O alumínio precisa doar 3 elétrons para deixar o 8 na última camada e o enxofre ganhar 2. E quando acontece, olha só, o alumínio doa 2 elétrons para o primeiro enxofre e sobra um elétron. Então, vem o segundo átomo de enxofre e ganha aquele elétron. Como o enxofre precisa de 2, então vem outro átomo de alumínio agora e completa o segundo enxofre. No segundo átomo de alumínio, sobra 2 elétrons, então vem o terceiro enxofre. Com isso, o que acontece? Como cada alumínio doa 3 elétrons, Al3+, cada enxofre ganhou 2 elétrons, 2 menos. E olha só, a carga do enxofre, que é o ânion, 2, é o número de átomos de alumínio. E a carga do alumínio é o número de átomos de enxofre. Por quê? Olha só, se a carga do alumínio é mais 3, se a carga do enxofre é menos 2, então significa dizer que foram 2 átomos de alumínio, cada um doando 3 elétrons, e 3 átomos de enxofre, cada um ganhando 2. Para você se ligar, agora veja só. Se você multiplicar 2 vezes mais 3, mais 6, e 3 vezes menos 2, menos 6, quer dizer, a soma das cargas é 0. Por quê? Porque se anularam e o composto iônico foi dessa forma formado. Valeu aí, meu caro aluno? Então, só para vocês entenderem sobre a formação dos compostos iônicos. Agora, no dia a dia, no cotidiano,
Como é que sabemos identificar compostos iônicos? Geralmente, no caso do cloreto de sódio que você viu ser formado, ele é um exemplo clássico de composto iônico. Ele é um sal. Já outro exemplo de composto iônico é o sulfato de cobre, que ele pentaidratado também apresenta cristais. E geralmente os sais, na temperatura ambiente, eles são sólidos cristalinos. Com relação às propriedades dos sólidos iônicos, sabemos que eles são sólidos cristalinos, são duros e quebradiços, eles apresentam ponto de ebulição e fusão altíssimos, eles são bons condutores de eletricidade quando no estado líquido, apresentam solubilidade alta em água porque eles são compostos iônicos. Enfim, veja aqui alguns sais, como o cloreto de césio, o sulfeto de zinco e o fluoreto de cálcio. Todos eles na parte, digamos, apresentando o quê? Sólidos cristalinos, tá bom? Ainda mais, você, meu aluno, que acabou de entender sobre como acontecem as ligações iônicas e também como formam os compostos iônicos. Vamos partir agora para uma atividade, através de uma fase Aprender Fazendo, para você entender melhor. Vamos lá, então? Olha só. Considerando-se a ligação química entre oxigênio e alumínio, sobre a luz da teoria do octeto, para formar o composto óxido de alumínio, é correto afirmar, lembra bem, o oxigênio tem número atômico 8, 2 elétrons na última camada. O alumínio, número atômico 13, 3 elétrons na última camada. Então, com isso, a primeira informação importante, meu aluno, que você deve saber, é sempre que for fazer qualquer ligação química, veja o número atômico do elemento, faça a distribuição eletrônica dele e identifique quantos elétrons na última camada ele tem. Para essa questão que você está vendo, os elementos químicos são quem? Os elementos químicos são oxigênio e alumínio. E aí, é correto afirmar na formação desse composto que, letra A, o oxigênio será o ânion com carga negativa igual a 3 para cada átomo. B, serão envolvidos 3 átomos de alumínio na ligação. C, a fórmula mínima do óxido de alumínio contará com 4 átomos no total. D, a configuração eletrônica do alumínio é essa que você está vendo, um S2, 2S2, 2P6, ou cada átomo de alumínio perderá 2 elétrons. Se você assinalou que a resposta é a letra D, olha só, exatamente é a resposta correta. Por quê? Porque quando você pega o alumínio 13, você, ao distribuir, você, 13, termina 3S2, 3P1. Mas quando ele doa esses 3 elétrons, então ele perdeu os elétrons, o íon alumínio vai ficar exatamente com um S2, 2S2, 2P6. Tudo bem? Então, sendo assim, o composto que se forma, o alumínio, carga mais 3. E o oxigênio, NOx menos 2, o composto que se forma é Al2O3. Com relação a ligações iônicas, vamos ver aqui agora mais um exemplo. Primeiro, ligue-se no enunciado, que diz o seguinte: as ligações do tipo iônica se dão através do recebimento e doação de elétrons. Isto ocorrendo entre átomos de baixa eletronegatividade com átomos de alta eletronegatividade. E aí considere as espécies químicas cujas fórmulas estão relacionadas. Aqui ainda não é alternativa para marcar. E aí, considerando HBr
considerando BaO, CaCl2, SiO2 e H2O. Veja bem os compostos e os elementos químicos que estão formando esses compostos. Quais espécies químicas apresentam tipicamente ligações iônicas? Será que é o composto 1 e 2? Letra B, 1 e 3, do que você viu? 2 e 3, 2, 4 e 5, ou 3, 4 e 5. Lembrando, a resposta certa são os compostos 2 e 3. E lá, quais eram os compostos 2 e 3? Então, o BaO, o bário e o oxigênio. E o Ca e o Cl2. Por quê? Tanto o bário como o cálcio são metais. O oxigênio e cloro são ametais. Logo, no comentário, nós temos que o bário, ele tem 2 elétrons na última camada, portanto, ele apresenta o íon Ba2+. E o oxigênio, O2-. Por quê? O bário é metal alcalino terroso, então ele está no grupo 2, ou na família 2A. E o oxigênio é o calcogênio, está no grupo 16, na família 6A. Como o bário tem 2 elétrons na última camada e o oxigênio tem 6, o bário doa 2 elétrons, o oxigênio ganha 2. O bário fica positivo, o oxigênio negativo. E olha o composto que se forma. BaO. Não precisa, quando os valores forem iguais, apenas carga diferente, colocar índice, números abaixo dos elementos químicos, tá bom? Logicamente, com relação ao Ca e o Cl, o cálcio tem número atômico 20, 2 elétrons na última camada. O cloro, 17, 7 na última camada. Isto é, o cloro precisa ganhar 1 elétron, o cálcio doar 2. Então, como são 2 elétrons que o cálcio precisa doar, então são necessários 2 átomos de cloro, cada um ganhando 1 elétron, e 1 átomo de cálcio doando 2 elétrons. Tudo bem? Na sequência, nós temos mais um Aprender Fazendo, que diz o seguinte: qual é a fórmula do composto formado entre os elementos cálcio, número atômico 20, cloro 17 e a ligação que se envolve? Então, você já viu, inclusive, no exemplo anterior, com relação ao cálcio e o cloro. Agora fica fácil de ver que a letra C é a correta, porque o composto que se forma é CaCl2, porque a ligação é iônica. O cálcio doa 2 elétrons, cada cloro ganha 1. Como é 1 elétron só que ele ganha, são necessários 2 átomos de cloro para que o composto seja formado. Como houve doação e recebimento, dizemos, portanto, que a ligação é iônica, exatamente dessa forma. Um átomo de cálcio doando 2 elétrons se torna um íon positivo. E 2 cloros, cada um ganhando 1, forma o CaCl2, que é a verdadeira ligação iônica. E agora, viu aí, meu caro aluno? Olha, uma coisa interessante. Se você aprendeu até agora sobre distribuição eletrônica, é porque quando chega nas ligações químicas, você precisa fazer a distribuição para saber quantos elétrons na última camada o átomo apresenta, ou seja, na camada de valência. E você sabendo, então, na última camada de valência, você pensa na ligação que eles vão fazer para formar o composto. Se é por doação e recebimento, nós temos a ligação iônica. E outro mais, somente ao você observar a tabela periódica e acontecer entre metal e ametal, você já sabe que íons vão acontecer. Valeu? Olha aí, eu ainda voltarei daqui a pouco para fazer uma revisão e você se sai bem na atividade de sala. Valeu? Daqui a pouco eu volto.